Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao Salmo Cristão 7. Hoje vamos mergulhar fundo em uma das narrativas mais provocadoras do Novo Testamento. Uma história onde a compaixão de Jesus elas confronta diretamente a rigidez religiosa. Ela nos revela que o coração de Deus sempre valoriza vidas acima de regras vazias. Imagine a cena, uma sinagoga silenciosa, lotada de olhares desconfiados, onde cada movimento é observado com atenção. Ali está um homem que por anos conviveu com a dor, a vergonha e a limitação física de ter uma mão ressequida. Para ele, aquele sábado parecia ser apenas mais um dia igual a tantos outros, até que Jesus entra. E com sua presença tudo muda. Mas ali também estavam os fariseus. Eles não vieram para buscar cura nem para se aproximar de Deus, mas sim para vigiar e acusar. E esse cenário é o palco perfeito onde o poder da graça se revela diante da dureza humana, enquanto o homem de mão debilitada permanece em seu canto, tentando não chamar a atenção. Jesus o observa com um olhar que atravessa não apenas sua carne, mas sua história inteira. Ele vê mais que um defeito físico. Ele vê anos de exclusão, de frustrações e de orações silenciosas. De repente, Jesus o chama para o centro colecondô diante de todos. Foi um gesto inesperado, que deve ter causado um suor frio na testa daquele homem. Afinal, ninguém gosta de ser exposto, especialmente quando carrega uma marca visível de dor. Contudo, quando Jesus chama, não existe exposição que nos envergonhe, mas sim uma revelação que nos transforma. Ao trazê-lo ao meio, Cristo não o exibe, ele o honra, ele o eleva, ele o reconhece. E esse movimento divino nos ensina que não importa há quanto tempo carregamos uma limitação. Quando Jesus nos chama para o centro, ele sempre tem a restauração preparada. Os fariseus observavam tudo com olhos afiados. Eles não estavam admirados com a possibilidade de um milagre, nem emocionados diante da luta daquele homem. Estavam apenas esperando uma brecha para acusar Jesus por curar no sábado. Era como se suas mentes estivessem tão fechadas que já não conseguiam perceber o valor de uma vida diante deles. É nesse ambiente pesado, carregado de julgamento, que Jesus faz uma pergunta profunda, uma pergunta que ressoa através dos séculos: é permitido fazer o bem no sábado? É permitido salvar uma vida ou destruí-la? Ninguém responde. O silêncio ecoa como uma denúncia, revelando que a religiosidade sem amor é incapaz de produzir compaixão. Jesus então olha ao redor, indignado com a dureza daqueles corações, mostrando que Deus se entristece quando as prioridades espirituais são substituídas por regras sem misericórdia. O silêncio dos fariseus não impediu Jesus de agir. Ele nunca deixa de operar o bem por causa da opinião humana. Então, com autoridade e ternura, ele se volta para o homem e diz: estenda a mão. É uma ordem simples, mas carregada de poder. Aquele homem poderia ter desistido, poderia ter pensado que era impossível, pois sua mão estava mirrada, sem vida, imóvel por anos. Mas quando Jesus libera uma palavra, aquilo que era impossível se torna possível. Ele estende a mão, e no exato momento em que obedece, sua mão volta a ter força, forma e movimento. A cura não veio quando ele analisou, nem quando pensou. Veio quando obedeceu. E assim, diante de todos, o milagre se manifestou. Sua mão, antes um símbolo de sofrimento, agora se torna um testemunho público da glória de Deus. Imagine a emoção que invadiu aquele lugar. O espanto das pessoas, o sorriso surgindo no rosto daquele homem, a sensação de libertação explodindo em seu peito. Ele provavelmente mexeu os dedos, apertou a mão curada contra o peito. Talvez até tenha chorado de alegria ao perceber que anos de limitação haviam sido apagados em segundos. Mas enquanto o povo via um milagre, os fariseus só enxergavam uma ameaça. Em vez de celebrarem, eles saem dali para conspirar contra Jesus. Isso revela um choque de reinos. De um lado, o reino da vida, que restaura; do outro, o reino da religiosidade morta, que resiste ao mover de Deus. E essa tensão não ficou no passado. Ela ainda existe hoje, quando muitos preferem regras em vez de graça, aparência em vez de verdade. A cura desse homem é muito mais que um milagre físico. É uma revelação espiritual. A mão ressequida simboliza tudo aquilo que em nós está atrofiado, parado, quebrado, enfraquecido pelos golpes da vida. Pode ser uma emoção, um relacionamento, um chamado espiritual, uma fé que antes era forte, mas que hoje está mirrada. E quando Jesus nos chama para o centro, ele não o faz para nos expor, mas para curar aquilo que o tempo, as feridas e as pessoas tentaram destruir. A ordem estenda a mão ainda ecoa para nós. É como se Jesus dissesse: mostre o que está ferido, porque só posso curar o que você decide entregar. Esse é o convite da restauração, a coragem de apresentar a ele aquilo que escondemos do mundo. Talvez você se identifique com esse homem, talvez carregue algo que evitou mostrar, algo que dói, algo que limitou sua caminhada por anos. O que a história desse milagre revela é que Jesus não nos convida a escondê-lo,
mas a trazê-lo para a luz. O milagre só aconteceu porque aquele homem obedeceu, mesmo sem entender como seria possível. A fé abre portas que a lógica não consegue destrancar. A fé coloca nossa dor nas mãos do único que pode transformá-la. E quando entregamos, quando estendemos aquilo que parecia impossível de ser restaurado, Deus faz florescer o que já estava ressequido. Ele devolve movimento onde havia paralisia, vida onde havia secura, esperança onde só havia lembranças ruins. Meus irmãos e irmãs, essa história não é apenas sobre o milagre antigo. É sobre o que Deus quer fazer hoje na sua vida. A pergunta é: você está disposto a estender sua mão, sua dor, sua área ferida e permitir que Jesus cure? Assim como aquele homem, seu milagre pode estar a um passo de obediência. Seu testemunho pode nascer de um simples gesto. Que essa palavra fortaleça seu coração e lembre que nada está tão seco que Deus não possa restaurar. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal Salmo Cristão 7 e deixe seu comentário.